Olá a todos, é uma honra estar aqui hoje compartilhando com vocês ideias e inspirações no terceiro Smart City Happy Citizens World Summit. Hoje vamos explorar um tema que transcende o digital, as infraestruturas e as inovações e que muito me encanta, que é o elixir das cidades inteligentes e cidadãos felizes, que é a vitalidade comunitária. Eu sou Patrícia Fraga, arquiteta e urbanista, fundadora da Biomi, diretora executiva da Biomi Academy. Prazer poder compartilhar um pouco da minha paixão e da minha jornada de mais de uma década na promoção de ambientes inteligentes e felizes. Essa busca por criar ambientes onde a felicidade floresce não é apenas um projeto profissional para mim. É uma jornada que começou desde pequenininha, quando eu rabiscava minhas cidades ideais. E essa paixão se transformou numa missão de vida. Ao longo desses anos, eu tive o privilégio e o desafio de viver em diferentes cidades e países, mergulhando em diferentes culturas e aprendendo lições valiosas. O que eu fui descobrindo na vida profissional vai além das plantas arquitetônicas, dos planos urbanísticos, dos cálculos precisos. Eu compreendi que a criação de ambientes inteligentes vai muito além da implementação de tecnologia de ponta. No cerne de tudo está o ser humano. Independente de onde estejamos no mundo, nós somos guiados por um desejo comum, a busca pela felicidade. Eu aprendi que construir cidades verdadeiramente inteligentes e felizes, nós precisamos olhar para além das estruturas físicas e dos avanços tecnológicos. O ser humano, ele é o elemento central que dá vida a esses ambientes. E é nele que devemos focar todos os nossos esforços. Estamos aqui porque acreditamos em um futuro onde cada cidade é mais do que uma paisagem urbana, é um lar vibrante e acolhedor para todos os seus habitantes. Eu fico feliz em ver vocês por aqui, fazendo parte dessa jornada emocionante, em direção a cidades mais inteligentes e comunidades verdadeiramente felizes. Obrigada por estarem aqui. Vamos começar essa viagem extraordinária sobre vitalidade comunitária. Nesse mundo em constante evolução, onde o termo cidade inteligente tornou-se sinônimo de avanços tecnológicos, nós vamos ver aqui, além dos gadgets, além dos algoritmos, vamos desvendar os segredos das cidades verdadeiramente inteligentes, que é o elixir que reside na vitalidade das comunidades que compõem o coração pulsante dessas cidades. Nossa jornada começa com uma reflexão sobre a importância da vitalidade comunitária nas cidades inteligentes. No nosso entendimento, a verdadeira inteligência de uma cidade está na capacidade de promover a felicidade e o bem-estar de seus cidadãos. A partir desse entendimento, o nosso conceito de cidade inteligente, de ambiente inteligente, ele vem sendo alicerçado nos pilares da metodologia da Biomi. Espaço físico e digital, gestão inovadora, comunicação, relações humanas, saúde e bem-estar. Ao explorar esses pilares, buscaremos a essência da vitalidade comunitária, descobrindo como ela é a força propulsora do bem-estar em nossas cidades. Nessa apresentação, vamos analisar as lições das Blue Zones, regiões onde a longevidade e a felicidade são cultivadas por meio de laços sociais fortes e propósitos de vida compartilhados. Além disso, examinaremos como as comunidades ao redor do mundo se uniram durante a pandemia, destacando exemplos inspiradores de solidariedade que reforçam a importância de coesão social em momentos desafiadores. Para ilustrar a aplicação prática desses conceitos, apresentaremos práticas desenvolvidas em diferentes comunidades, desde o Neighborhood Watch, ou vigilância de bairro, muito comum nos Estados Unidos, até espaços infantis e idosos colaborativos, áreas gourmet coletivas, projetos de agricultura comunitária. Essas iniciativas não apenas fortalecem os laços entre os membros da comunidade, mas também contribuem para o bem-estar geral e usam recursos disponíveis de uma forma inteligente. No final, lançaremos um desafio coletivo. Afinal, a verdadeira inteligência está na ação. Como cidadãos comprometidos, convido todos vocês a explorarem juntos, trilhando o caminho rumo a cidades mais inteligentes e comunidades genuinamente mais felizes. Vamos agora iniciar essa jornada pelo elixir das cidades inteligentes e cidadãos felizes, a vitalidade comunitária. Então, vamos falar sobre definições de cidades inteligentes. Né? Antes de mergulharmos na essência dessas cidades, é importante a gente entender a evolução desse conceito, que transformou o modo como nós percebemos os nossos ambientes urbanos. Embora ainda se tenha hoje uma percepção e uma propaganda muito grande de cidades inteligentes como cidades tecnológicas,
Nós propomos uma quebra de paradigma, pois não as entendemos apenas como centros tecnológicos. Cidades inteligentes são ecossistemas vivos que se adaptam e prosperam com base na necessidade dos seus habitantes. Ao longo do tempo, nós testemunhamos uma metamorfose desde a era das cidades tradicionais até a era das cidades conectadas digitalmente. Essa jornada não se trata apenas de aplicação de tecnologia, mas de uma transformação profunda na forma como nós vivemos, como nós trabalhamos, como nós interagimos com esses espaços urbanos. Na Biomi, nós entendemos que cidade inteligente, que ambiente inteligente, é aquele onde as pessoas fazem o uso mais adequado dos recursos que dispõem, com o objetivo coletivo de viver bem, da felicidade de seus habitantes. Então, aqui nesse Summit, nós estamos comprometidos em abraçar uma abordagem abrangente. É por isso que adotamos as áreas de concentração da metodologia Biomi. Essas não são apenas palavras-chave, mas diretrizes fundamentais para moldar o futuro de nossas cidades. Ao abraçarmos esses pilares, não estamos apenas construindo cidades inteligentes, estamos construindo comunidades prósperas, resilientes e felizes. Agora vamos explorar como essas áreas de concentração da metodologia Biomi se entrelaçam com a vitalidade comunitária, revelando o verdadeiro elixir das cidades inteligentes e dos cidadãos felizes. Vamos falar então sobre a metodologia Biomi. O que é essa metodologia Biomi? Nossa jornada para desvendar o elixir das cidades inteligentes e cidadãos felizes nos leva a explorar a metodologia Biomi. Estes não são apenas conceitos, são os alicerces sobre os quais construímos comunidades vibrantes e sustentáveis. Então, vamos ver aqui, né? O que nós temos no centro, o cidadão, a cidadania consciente, que é mais do que um conceito, é um chamado à ação. Ele envolve a conscientização individual e coletiva sobre os direitos, as responsabilidades e impactos das nossas decisões. Ao abraçarmos a cidadania consciente, capacitamos os cidadãos a serem agentes de mudança, participando ativamente na construção do tecido social de nossas comunidades e cidades. Depois nós temos o espaço físico e digital. A interconexão entre o espaço físico e digital é a espinha dorsal das cidades inteligentes. Ao criar uma simbiose harmoniosa entre o mundo tangível e o mundo virtual, nós estamos moldando ambientes urbanos que são acessíveis, são inclusivos e são eficientes. Desde aplicativos inovadores até a otimização de espaços públicos, nós estamos redefinindo a forma como vivemos e como interagimos em nossa era digital. Esses espaços, eles têm que estar coerentes com suas funções e com os seus habitantes e os seus usuários. Depois nós temos a gestão inovadora. Essa gestão inovadora é a pedra angular de cidades eficientes e dinâmicas e da promoção da felicidade. Vai além das práticas administrativas tradicionais, incorporando abordagens ágeis, adaptáveis e centradas nas necessidades da comunidade. Nós estamos explorando modelos de gestão que promovam a transparência, a participação cidadã e a busca incessante por soluções inovadoras. Nós vamos ver algumas coisas aqui no nosso summit. Depois nós temos a comunicação. Todo o tempo nós estamos nos comunicando em todos os ambientes, seja através da fala, seja através do design, seja através da comunicação visual ou aqui nesse espaço digital. A comunicação eficaz é o tecido que une toda a comunidade, desde a disseminação de informações importantes até a construção de pontes entre diferentes grupos. A comunicação é a cola que mantém essa nossa cidade coesa, essas comunidades, né, unidas. Um bom relacionamento, a acessibilidade, o uso do espaço, a segurança, tudo isso se relaciona com a comunicação. E nós devemos nos empenhar em fazer um uso inteligente de todos os recursos de comunicação que nós temos para alcançarmos os objetivos propostos para cada um dos nossos espaços. Aí vem as relações humanas, né? São a alma de qualquer comunidade. Ao promover interações autênticas, nós fortalecemos os laços entre os vizinhos, entre os colegas, entre os amigos.
Essas conexões humanas, elas são a base para uma sociedade mais coesa, mais solidária e mais feliz. E os ambientes, eles têm um papel fundamental em facilitar os bons relacionamentos, a partir do entendimento da finalidade de cada espaço, de cada cultura, de cada lugar e da conexão com essas pessoas que ali estão. E aí vem, né, o último aqui, o nosso saúde e bem-estar. Não são apenas indicadores, são princípios orientadores para planejarmos esses espaços. Ao nos preocuparmos com a saúde física e mental de nossos cidadãos, estamos nos dedicando para construir uma base sólida para uma comunidade próspera. Desde os espaços verdes, o desenho universal, a escolha dos móveis, os objetos de decoração, a organização do ambiente, até programas de apoio à saúde mental. Nós estamos comprometidos em promover um estilo de vida saudável e equilibrado para todos. Nos baseamos não só nos princípios de arquitetura, do urbanismo, do design, da construção, para oferecer ambientes que contribuam para a promoção da saúde e do bem-estar das pessoas. Nós nos apoiamos também na neurociência, nas ciências comportamentais, na medicina, na psicologia e muitos outros estudos que ajudaram a compor todo esse conceito da metodologia Biomi. É realmente um trabalho multidisciplinar, com vários olhares. Ao integrarmos esses pilares da metodologia Biomi, nós estamos criando a base necessária para cidades verdadeiramente inteligentes, onde a vitalidade comunitária floresce, os cidadãos encontram não apenas um lugar para viver, mas um lar cheio de vida e de aconchego. Então, aqui, continuando essa nossa jornada, nessa apresentação, vamos explorar como esses princípios se manifestam na prática e moldam o futuro das nossas cidades e das nossas vidas. Chegamos, então, no coração da nossa apresentação de hoje, a essência da vitalidade comunitária. Esse é o elixir que transforma as cidades em lares, onde cada passo ecoa uma história e cada rosto é uma peça essencial no mosaico urbano. É através da vitalidade comunitária que as casas, as escolas, os parques e as cidades se tornam não apenas lugares, mas espaços vivos, repletos de significado e propósito. Ao explorarmos a fundo, descobrimos que a vitalidade comunitária não é um conceito abstrato, mas uma realidade palpável, bem desenvolvida em algumas regiões e que se reflete no bem-estar de cada cidadão. Ela está enraizada na conexão humana, nas relações significativas e na criação de um ambiente onde todos se sentem pertencentes. Podemos considerar que essa vitalidade é uma teia invisível que une cada um dos pilares da metodologia Biomi que falamos anteriormente. Ao abraçar os princípios dessa metodologia, criamos as condições ideais para a vitalidade comunitária prosperar. A cidadania consciente se traduz em cidadãos conscientes e autoconscientes, ativos e comprometidos, prontos para contribuir para o bem comum. O espaço físico e digital se transforma em um terreno fértil para a interação e a expressão da identidade. A gestão inovadora se torna a força propulsora que desencadeia soluções adaptadas às necessidades dinâmicas de cada comunidade. A comunicação, ela se torna uma ponte, conectando mentes e corações. As relações humanas se fortalecem, tecendo uma rede de apoio e compreensão mútua. E, por fim, a saúde e o bem-estar se manifestam como um reflexo tangível do ambiente saudável que coletivamente criamos. À medida que mergulhamos no entendimento da relevância da vitalidade comunitária, encontramos uma verdade inegável. Não há cidade verdadeiramente inteligente sem uma comunidade vibrante. Estamos, portanto, não apenas construindo infraestruturas, mas cultivando ambientes para o espírito humano poder florescer. A vitalidade comunitária, ela não é um luxo, ela é uma necessidade, ela é uma força vital que impulsiona o bem-estar de cada cidadão e, por extensão, a prosperidade da cidade. Nada melhor do que exemplos
para explicar como esses princípios se materializam nas experiências cotidianas e como moldam o caráter único de nossas comunidades. O primeiro exemplo que a gente traz aqui são as lições das Blue Zones. Você já ouviu falar nas Blue Zones? Esse termo foi criado pelo jornalista explorador americano Dan Buettner, que, em parceria com a National Geographic, ele empreendeu uma extensa pesquisa por mais de 2 décadas para identificar e compreender as regiões do planeta onde as pessoas não apenas vivem mais, mas desfrutam de uma qualidade de vida excepcional. Essas zonas, como Okinawa no Japão, Sardenha na Itália, Nicoya na Costa Rica, né, e outros lugares que ele identificou, não são apenas locais geográficos, são laboratórios vivos que nos ensinam lições valiosas sobre a vitalidade comunitária, a importância dos laços sociais e como cultivar um senso de propósito na vida contribui para a longevidade e a felicidade. Vamos conhecer um pouco mais dessas zonas e extrair sabedoria para poder moldar nossas próprias comunidades inteligentes e saudáveis? Eu deixo aqui a dica também, se você tem curiosidade de conhecer, o Dan Buettner, ele lançou um livro sobre as Blue Zones e tem uma série na Netflix também bastante interessante com essas áreas que ele identificou. Então, aqui, ó, em Okinawa, no Japão, por exemplo, ele encontrou uma população que desafia as expectativas de envelhecimento. A lição fundamental que ele identificou lá reside nos fortes laços sociais cultivados ao longo da vida. Em vez de se isolarem, os idosos eles são entrelaçados em uma teia de conexões significativas. Amizades, família, pertencimento à comunidade não são apenas aspectos de vida. São elixires que nutrem o espírito e prolongam a jornada. Aí a gente vai para a Itália, na Sardenha. Ele descobriu o poder das refeições em família como um ritual sagrado. Compartilhar uma refeição não é apenas um ato físico, mas um elo emocional que une famílias e fortalece essa coesão social. Aqui na Sardenha, a mesa se torna um altar de vínculos familiares e uma celebração da vida comunitária, onde a partilha de histórias e risos é tão essencial quanto a comida que nutre o corpo. E aqui, quando a gente fala, né, de família, da mesa em família, da refeição em família, a gente vai ver nos exemplos que o próprio Dan traz que não é só família, a própria comunidade, os amigos, os vizinhos, eles compartilham desses momentos. E aí a gente viaja já para Costa Rica, né? Lá na pequena cidadezinha de Nicoya, o que o Dan descobriu, né, é que a busca de um propósito de vida permeia cada aspecto da comunidade, tornando-se a essência que nutre a longevidade e a satisfação. Aqui em Nicoya, o propósito não é apenas uma vaga aspiração, é um comprometimento voluntário desejado por todos como algo maior do que o próprio indivíduo. Muitos habitantes de Nicoya encontram significado em contribuir ativamente para o bem-estar de suas famílias, dos seus vizinhos, da comunidade em geral. Seja por meio de atividades voluntárias, apoio a projetos sociais ou compartilhamento de sabedoria intergeracional, o propósito se manifesta como uma força impulsionadora que transcende o ego individual. Essa busca coletiva por um propósito comum cria uma teia de relações interconectadas, onde cada ação contribui para uma narrativa mais ampla da comunidade. Ao se dedicarem a algo maior do que elas mesmas, esses habitantes encontram não apenas a longevidade, mas eles encontram uma riqueza profunda nas conexões humanas, no impacto positivo que deixam para trás. O propósito, assim, se torna o tecido que une os membros da comunidade, dando significado à vida diária e criando uma base sólida para o bem-estar duradouro.
Então, o que é que a gente tira disso, né? A importância de laços fortes, né? De laços sociais, das refeições em famílias, do propósito de vida, né? Ao desvendar essas lições, fica claro que não é apenas sobre dietas especiais, como a gente vai ver lá no documentário dele, mas é também sobre valores fundamentais que transcendem culturas e fronteiras. A importância de cultivar esses laços sociais, né, de compartilhar esses momentos em família, de abraçar um senso de propósito na vida, né, ele não pode ser subestimado. E aqui não estamos apegando à tecnologia, mas sim aos recursos essenciais de cada comunidade, contribuindo para o bem-estar, para o sucesso e para a felicidade coletiva. Esses elementos, que muitas vezes consideramos simples, são as fibras que compõem o tecido social duradouro dessas Blue Zones. São esses alicerces que sustentam não apenas a longevidade, mas a felicidade genuína. Ao refletirmos sobre essas lições, nós somos desafiados a trazê-las para a nossa própria comunidade. Né? Como a gente transforma as nossas cidades e os espaços onde a gente vive, né? Não apenas aumentando, né, o nosso tempo de vida, mas trazendo significados, né, que sejam realmente importantes e duradouros. Nós percebemos nessas comunidades, os alicerces da metodologia Biome estão lá, contribuindo para a construção de uma vida saudável, feliz e inteligente. Nosso próximo item que a gente vai trazer, né, comunidades ativas durante a pandemia. O que foi que a gente viu, né, durante a pandemia? Ao enfrentarmos os tempos desafiadores durante a pandemia de 2020, nós testemunhamos um fenômeno extraordinário, que foi a resiliência e a solidariedade da comunidade ao redor do mundo. Em meio à incerteza, surgiram exemplos inspiradores de união, de apoio mútuo, que ecoam o poder da coesão social em tempos difíceis. Né? Isso todos nós vimos. Isso foi tão forte que pequenos gestos e ações eles eram compartilhados e aplaudidos mundo afora, com a ajuda da tecnologia e das mídias sociais. Nós vimos, né, comunidades de vizinhanças em diversos cantos do mundo. Os vizinhos se tornaram pilares uns para os outros. Iniciativas como Neighborhood Watch, ou Vigilância de Bairro, na tradução para o português, que tradicionalmente focava na segurança do bairro, ela evoluiu, né, para redes de apoio abrangentes. Vizinhos se mobilizaram para fornecer assistência aos mais vulneráveis, realizando compras, compartilhando recursos e até mesmo oferecendo companhia virtual. Essas ações demonstraram que a proximidade geográfica pode ser a base para conexões emocionais profundas, mas também que a distância física não precisa ser impedimento para conexões humanas fortes e solidárias. Né? Vimos espaços públicos serem adaptados, né? Com as restrições que foram impostas pelo distanciamento social, comunidades inovaram na adaptação de seus espaços públicos. Em Barcelona, por exemplo, o projeto, né, do Superblocks transformou áreas urbanas em espaços para pedestres e atividades comunitárias. Essa abordagem não apenas melhorou a acessibilidade, mas também criou oportunidades para integrações sociais mais seguras. Na Flórida, nos Estados Unidos, vizinhos que nunca se viram, porque eles não saíam de casa ou só saíam de carro, né? Nesse período da pandemia, eles passaram a se encontrar nos passeios de bicicleta, dentro do condomínio, no parque da vizinhança, e eles viram suas rotinas também serem transformadas a partir das novas conexões e dos novos hábitos com o uso das vias e das áreas comuns que antes eles praticamente não usavam. Esses exemplos mostram que, mesmo diante de adversidades, a comunidade pode se reinventar para promover conexões significativas. A pandemia impulsionou também a criação de redes de apoios virtuais, onde o espaço digital e a comunicação online se tornaram espinha dorsal de conexões humanas. Comunidades organizaram reuniões virtuais para discutir soluções para os desafios da pandemia. Esse ambiente digital não apenas manteve as comunidades conectadas,
mas também facilitou a disseminação de informações vitais e de recursos em tempo real. E o espaço digital aí, então, ganhou uma importância fundamental e irreversível na vida das pessoas. Outro aspecto fundamental também que nós observamos foi o aumento das iniciativas de apoio à saúde mental. Com o isolamento e as preocupações crescentes, né, comunidades ao redor do mundo se mobilizaram para oferecer recursos e apoio emocional. Grupo de apoios virtuais, linhas telefônicas de emergência, programas online de mindfulness, todas essas foram implementadas com o intuito de promover o bem-estar mental. Essas experiências destacam a resiliência humana, o instinto de solidariedade e a capacidade intrínseca das comunidades de se adaptarem, prosperarem mesmo em tempos desafiadores. Em meio à adversidade, a coesão social emergiu como uma força vital, mostrando que, quando nos unimos, somos mais fortes. As lições aprendidas durante a pandemia reforçam a importância de cultivar laços comunitários, pois são eles que sustentam e fortalecem a estrutura social, independente dos desafios que nós enfrentamos. Esses são testemunhos poderosos de como, mesmo nas situações mais difíceis, a solidariedade comunitária, ela pode ser a luz que guia o nosso caminho. Em momentos de crise, de guerra, de pandemia, o que ajuda a superar e sobreviver é a união das pessoas, a vida em comunidade, que alivia o estresse mental e ajuda a compartilhar, né, e dividir as tarefas. Não é só uma moradia luxuosa, tecnológica, isolada dos demais, que vai ajudar a superar os conflitos e a sobreviver a essas adversidades. Bom, e aí, seguindo essa nossa conversa, né, a partir desses exemplos que a gente já trouxe, gostaria de trazer também aqui algumas práticas que são, né, adotadas em comunidades e que servem para nos inspirar, né, nessa promoção de ambientes, de comunidades, né, inteligentes e promoção da felicidade dos seus usuários. E assim, nessa nossa busca por cidades inteligentes, né, na promoção da felicidade de cidadãos, né, ou em observar o que acontece, né, no mundo e tentar trazer, né, exemplos de inspiração, né, nós exploramos algumas práticas inovadoras que transcendem o comum, que ajudam a moldar as comunidades para elas serem mais vibrantes e mais resilientes. Trazemos alguns exemplos específicos que demonstram a inventividade das comunidades ao redor do mundo, prática que não apenas fortalecem os laços comunitários, mas também contribuem para um bem-estar geral duradouro. Quem sabe esses exemplos podem servir de inspiração para serem adotados e adaptados aí na sua comunidade. O primeiro exemplo que a gente traz, a gente até já comentou um pouquinho antes, né, sobre esse Neighborhood Watch, ou vigilância de bairro, só que reinventado, né? Iniciativas como o Neighborhood Watch são muito comuns em bairros dos Estados Unidos. Historicamente, enfocava na segurança, mas se ampliaram e foram reinventadas como comunidades unidas em um propósito comum. Vizinhos não apenas zelam pela segurança um dos outros, mas eles estendem suas mãos em gestos de solidariedade. Grupos são formados para compartilhar recursos, para oferecer apoio emocional, ampliar o conhecimento interpessoal e até mesmo organizar eventos virtuais, transformando uma simples vigilância em uma teia de conexões humanas significativas. A gente observa também, em algumas comunidades, espaços colaborativos para crianças e para idosos. Esses espaços, eles surgiram como uma resposta inspiradora à necessidade de famílias, de pais, de crianças, de idosos, né, das pessoas que se beneficiam com a solidariedade e o voluntariado. As comunidades, elas se uniram para criar ambientes onde os membros dessa própria comunidade, né, através do voluntariado, eles se revezam no cuidado das crianças,
ou dos idosos, enquanto os pais e os familiares trabalham, vão ao médico ou simplesmente precisam de um momento de descanso. Esses espaços, eles não apenas aliviam as responsabilidades parentais e familiares, mas também promovem uma rede de apoio sólida, onde crianças crescem em um ambiente enriquecedor e os idosos encontram um espaço acolhedor de vida social, que os tira do isolamento de suas casas. O outro exemplo que a gente vê são as áreas gourmet coletivas. A ideia de áreas gourmets coletivas é um exemplo cativante de como a paixão pela culinária pode unir comunidades. Membros que têm o dom ou tempo para cozinhar se voluntariam para preparar refeições, compartilhando não apenas comida, mas também experiências. Outras vezes, eles se juntam, cada um contribuindo com um prato, uma comida, e até, quem sabe, é o ambiente para matar a fome de quem está mais necessitado naquele momento. Essas áreas se tornam não apenas locais para satisfazer o paladar, mas principalmente são pontos de encontro onde histórias são trocadas e novas amizades são formadas. Um outro exemplo que a gente traz são as hortas comunitárias. Esse é um testemunho vivo da conexão entre as pessoas e a terra. Comunidades que cultivam horta e criam animais para consumo local. Elas não apenas estão promovendo práticas sustentáveis, mas também reforçam os laços entre os membros. Trabalhar junto na terra não apenas proporciona alimentos frescos e saudáveis, mas cria um senso de propriedade compartilhada, um respeito pela natureza. Uma outra prática para trazer aqui de inspiração para a gente é o projeto Buy Nothing, que fomenta conexões e trocas sustentáveis. Esse é um projeto que já tem mais de 10 milhões de participantes ao redor do mundo. Buy Nothing quer dizer compre nada. É uma nova forma virtual de você pedir uma xícara de açúcar para o seu vizinho, né? É um projeto revolucionário que visa criar conexões profundas entre vizinhos, e às vezes são vizinhos que não são, né, só do mesmo edifício, né, do mesmo local, às vezes conecta diferentes bairros, né, aumenta essa conexão, e ele promove a economia circular e ajuda a reduzir o desperdício. Nesse projeto, membros de uma comunidade, eles compartilham itens que não precisam mais, realizando trocas sustentáveis de produtos, de alimentos e de experiências. O Buy Nothing não apenas fortalece laços sociais, mas também contribui para a construção de comunidades mais conscientes e colaborativas, onde o intercâmbio vai além de bens materiais, abraçando uma cultura de generosidade e solidariedade. E quem faz parte desses grupos se beneficia tanto no receber quanto no dar. É muito interessante. É um exemplo inspirador de como podemos redefinir a integração comunitária em um mundo mais conectado e mais consciente. Será que tem um grupo Buy Nothing aí na sua comunidade? Talvez tenha, dá uma procurada. No Facebook, normalmente eles têm grupo no Facebook, tem o website do Buy Nothing mundial. Se ainda não tiver um projeto desse na sua cidade, você pode pesquisar no site, e se não tiver, você pode propor um grupo, né? É realmente uma experiência muito gratificante fazer parte. Tá, a gente parte agora para ver, né? Tudo isso que a gente falou, como é que a gente aplica isso para as cidades inteligentes e felizes, né? Avançamos da teoria para a prática, considerando, né, como essas lições e práticas inovadoras podem moldar o futuro de ambientes urbanos inteligentes. Ao integrarmos a sabedoria das Blue Zones, as experiências durante a pandemia, as práticas colaborativas em comunidade, né, que a gente acabou de ver, podemos delinear um caminho claro para construir cidades verdadeiramente inteligentes, saudáveis e com cidadãos felizes. A aplicação dessas lições em cidades inteligentes requer uma abordagem consciente, uma visão que vá além da infraestrutura digital e da automação.
é essencial incorporar a vitalidade comunitária como um pilar fundamental. Imagine bairros onde os sistemas de segurança não apenas protegem propriedades, mas também fomentam conexões entre os vizinhos, entre os indivíduos. Visualize espaços urbanos adaptáveis, que não apenas otimizam a eficiência, mas também promovem interações sociais seguras e significativas. Nesse cenário, a inovação social não é um complemento, mas ele é o próprio tecido que une a cidade. O desenvolvimento econômico sustentável não é uma métrica isolada, mas é uma narrativa coletiva de prosperidade compartilhada. Meio ambiente e sustentabilidade não são apenas conceitos, mas práticas diárias, enraizadas na conexão com a própria natureza. A educação para o futuro, ele transcende as salas de aula, moldando os cidadãos para serem ativos e conscientes. E, portanto, ao contemplarmos o futuro das cidades inteligentes, recordemos que a verdadeira inteligência, ela reside na integração equilibrada de tecnologia e vitalidade comunitária. A jornada para cidades inteligentes e cidadãos felizes não é apenas uma busca por eficiência. Ela é uma aspiração por uma qualidade de vida aprimorada e por um sentido de pertencimento. Nesse caminho, cada inovação tecnológica deve ser moldada pelo propósito maior de fortalecer as comunidades, promovendo o bem-estar geral, construindo lares onde cada cidadão não apenas sobrevive, mas prospera, é socialmente consciente e feliz. E você? O que é que tem a ver com isso tudo que a gente falou aqui agora? Você está se perguntando? O que é que isso tudo tem a ver comigo? Agora é a nossa chamada de ação. Eu desafio cada um de vocês a abraçarem práticas que fortaleçam as comunidades em suas próprias cidades, que se dediquem ao conhecimento e entendimento mais profundo da sua comunidade, para promover ações que sejam catalisadoras de mudanças positivas. Cada ação conta e cada cidadão desempenha um papel fundamental na construção de um futuro onde a vitalidade comunitária é a bússola que guia as nossas cidades. E não nos esqueçamos de envolver as crianças, pois é de pequeno que se constrói a cultura e se instala valores. Ao voltarmos para as nossas realidades, lembremos que a verdadeira riqueza de uma cidade não está apenas em sua infraestrutura, mas na coesão e na força de suas comunidades. Juntos, podemos construir cidades inteligentes, onde cada cidadão não apenas vive, mas irradia felicidade e floresce. O desafio é nosso, a jornada é coletiva e o potencial é ilimitado. Vamos inspirar mudanças e criar comunidades onde todos têm espaço para crescer, para prosperar e encontrar a verdadeira felicidade. A revolução começa em nossas ações diárias e a transformação começa a acontecer em cada comunidade, a partir do momento que cada um toma isso para si mesmo. Então, vamos nessa? Bom, em nome de toda a equipe da Biomi Academy, e com uma gratidão sincera, eu gostaria de agradecer por essa oportunidade extraordinária de poder compartilhar ideias e insights sobre o papel vital da vitalidade comunitária em cidades inteligentes. Eu desejo que as sementes plantadas durante essa apresentação ressoem em seus corações, em suas mentes, e convido cada um de vocês a continuarmos essa conversa. Nossa jornada está longe de terminar. E as soluções para os desafios que enfrentamos, elas requerem uma colaboração contínua. Então, a gente continua se falando, né, através das mídias sociais, através aqui do nosso chat, né? E, por último, né, mas certamente não menos importante, eu convido vocês a explorarem juntos soluções. Nosso poder coletivo de inovação e resiliência
E empatia é a chave para desbloquear o potencial de cidades verdadeiramente inteligentes e comunidades genuinamente felizes. Juntos, nós podemos transformar visões em realidades e construir um mundo onde a vitalidade comunitária é o alicerce de cada cidade. Antes de terminar essa apresentação, eu quero deixar um convite para vocês acompanharem aqui, ainda na programação deste Summit. Bom, e o convite é esse aqui, né? No dia 16 de novembro, às 12 horas no horário de Miami, 14 horas no horário do Brasil. A gente tem um encontro marcado aqui no Summit, onde eu vou estar apresentando o meu livro mais novo, que é Gotas de Gratidão, compartilhando um pouco com vocês sobre o processo de criação, a importância desse livro, né? Por que essa produção, né, da Biomi Academy dentro do programa Cidadão, o que é que ele tem a ver com cidades inteligentes, cidadãos felizes. Muito obrigada pela oportunidade de estar falando aqui com vocês. Aqui estão os meus contatos e a gente ainda se fala, né? Virtualmente, presencialmente, estamos em contato. Muito obrigada.